Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vim fazer aqui um bate-papo diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Quer ter uma conversa, uma discussão aí sobre o meu autismo. Vocês pediram no último vídeo que eu fiz de perguntas e respostas. Outras pessoas já tinham comentado em outros vídeos que eu tinha feito aqui no canal. Então eu resolvi reservar esse tempo pra gente conversar, pra ter um bate-papo. Quero fazer alguns disclaimers antes de qualquer coisa, que eu sou uma pessoa autista, eu recebi o meu diagnóstico tardio, então não faz muito tempo, acho que não faz 2 anos ainda. E eu ainda estou me assumindo nesse papel de autista, eu ainda estou entendendo como ocupar esse espaço. E a minha experiência como autista não diz respeito à experiência de outras pessoas, não é igual. Apesar de às vezes a gente encontrar algumas semelhanças, eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas eu também não falo aqui por todos os autistas e por todas as pessoas que estão dentro do espectro autista. Então isso é muito importante porque às vezes vocês podem conhecer alguém que é autista ou que está passando por um processo e eles falam, mas não é igual, não é parecido. E quando a gente fala de autismo, a gente fala de um espectro. Então, ele pode ter uma variação muito grande de como o transtorno, né, do espectro autista se apresenta, se familiariza em cada pessoa. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente. Vou contar também com vocês com o coração aberto, que vocês sejam gentis nos comentários, por favor, porque é um processo de exposição a qual até eu não estou acostumada, não é um tema que eu trago tanto como pauta nas minhas relações, nas minhas amizades. Eu sinto que às vezes as pessoas não entendem muito bem, principalmente por eu ter tido o diagnóstico tardio. Então, o que mudou na tua vida, né? Já que você viveu até aqui, até hoje, no alto dos seus 29 anos, sem ter, né, um autismo diagnosticado, então o que muda, né? Então, são coisas como essas que às vezes a gente escuta e eu acho que faz com que a gente fique um pouco inibido de falar sobre isso. Mas feitos esses disclaimers, bora lá, porque, gente, eu tava conversando com meu marido, eu tenho tudo isso daqui pra conversar com vocês, tentarei ser o mais sucinta possível. Nada impede que eu faça um outro vídeo depois, aprofundando algum desses temas que vocês queiram saber, ou enfim, trazendo um outro bate-papo sobre isso. Então fiquem muito à vontade para trazer aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham. Bom, gente, eu não sei por onde começar exatamente, apesar de eu ter uma lista de coisas que eu quero compartilhar. Eu acho que é legal eu começar falando, talvez, que eu sempre me senti muito deslocada na minha família, nas minhas relações, na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. Eu sempre senti que eu era uma pessoa que não pertencia a esses ambientes, que era muito diferente, que pensava coisas diferentes, que fazia um esforço muito grande para se adaptar e eu sempre pensava no que tinha de errado comigo, né? Por que eu não conseguia ser como as outras pessoas, pensar como as outras pessoas, ter os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas prioridades, principalmente. Eu lembro muito eu sou do interior do Paraná, né, então eu sou de Paranaguá, uma cidade portuária, e eu lembro que nessa época pré-vestibular, ir para a faculdade, eu tinha muita expectativa de que quando eu entrasse na faculdade eu ia me encontrar. Porque eu tinha a sensação de que era porque era uma cidade pequena, porque as pessoas gostavam de ir pra balada e eu não gostava, porque as pessoas gostavam de música sertaneja e eu não curtia, as pessoas não gostavam de ler e eu gostava. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, as pessoas não faziam isso. Então eu sempre achei que na hora que eu chegasse na faculdade as coisas iam se encaixar e não se encaixaram. Tanto que eu sou formada em psicologia, mas eu quis ter trancado o curso, sei lá, umas 4 vezes pelo menos. Não tranquei por conta dos meus pais, mas eu lembro do desgaste emocional e o quão custoso era. Tinha dias que eu chegava na faculdade com crise de choro porque eu não aguentava mais. E hoje eu entendo, né, que isso se chama o shutdown, que é quando a pessoa desliga e não consegue mais ter reações, não consegue mais performar em determinados ambientes. E eu sou muito agraciada porque ao mesmo tempo eu só consegui me formar porque eu fiz um grupo de amigos que eles me ajudaram e na época eu trabalhava o dia inteiro
e estudava à noite, morava sozinha e era extremamente puxado. E eles me ajudaram muito, tanto a fazer prova em dupla comigo, quando eu não conseguia estudar, me dar suporte emocional, me chamar para sair, porque eu entrei num processo de um isolamento muito grande também, porque essa sensação de estar deslocada, ela só foi agravando cada vez mais. Terminei a faculdade, começou a pandemia e eu sinto que as coisas, apesar de no início da pandemia eu ter iniciado relacionamento com meu atual marido, que a gente começou a sair, logo estourou a pandemia, a gente foi morar junto e nós estamos juntos desde então, eu comecei a perceber algumas dificuldades no nosso relacionamento e que eu colocava a culpa nele, coitado do meu marido, gente. Mas eu achava, né, que ele não era uma pessoa ali 100% normal. E na minha formação como psicóloga, eu não me atentei aos transtornos de desenvolvimento. Não foi uma área que eu estudei. Eu nunca gostei muito de lidar com crianças. Eu não sei como reagir com crianças. Então esse também é uma das coisas que eu vejo que é em decorrência do autismo. Eu sentia que o comportamento dele não era tão típico, não era tão normal. Ele tinha umas épocas de hiperfoco muito grande, ele tinha umas épocas de que eu tava do lado dele, conversando com ele não tava ali presente. E com base nisso, ele procurou o processo de neuropsicologia para fazer uma testagem, para fazer um laudo, para identificar se ele tinha algum tipo de transtorno. Eu achei que ele tinha algum tipo de TDAH na época. E daí saiu o resultado que ele tem superdotação, então meu marido é superdotado. Isso mudou muito a dinâmica do nosso relacionamento. Quando ele fez o processo de diagnóstico dele, ele fez com a minha psicóloga, né? Ele fez as testagens com ela. E eu tava num processo da minha psicoterapia que eu me considerava uma pessoa extremamente burra. E a minha psicóloga falou, nossa, você é uma pessoa que você precisa ter um número na mão, você precisa ter uma evidência na mão para você conseguir se convencer de que algo é verdade ou algo não é verdade. E como o meu marido ele tinha passado por esse processo e eu tinha me identificado com alguns aspectos dele, ele também foi avaliado para o autismo e não pontuou para o autismo assim por um triz. Eu me identifiquei muito com o processo dele e eu iniciei daí o meu processo de investigação, que foi quando eu identifiquei com a minha psicóloga que eu tenho autismo de nível de suporte 1, com altas habilidades na área verbal. O que isso significa, gente? Quando a gente fala do autismo, a gente fala de um espectro. Então vamos imaginar um arco-íris, que ele tem de ponta a ponta uma variação de tons, etc. É um pouco isso. Os níveis de suporte, eles mostram, né, o nível de comprometimento que a pessoa tem por conta do autismo. Então eu sei que muitas pessoas me olham conversando aqui e tal, pareço que eu sou uma pessoa extremamente normal, eu não pareço ter nenhum tipo de comprometimento, mas eu tenho meu marido que o diga, né, o quanto que ele precisa me dar suporte em determinados momentos. E as altas habilidades vêm com a facilidade com a linguagem, com a comunicação, com o verbal, o fato de eu aprender muita coisa sozinha, de ter interesse por literatura, que é um dos meus hiperfocos, né? Então, eu confesso para vocês que esse foi um processo de diagnóstico que ele passou por um processo de luto. Não vou dizer que sou a pessoa mais bem resolvida com isso hoje, tá? Eu sinto que eu ainda estou no processo de entender. Mas o primeiro sentimento foi de muito sofrimento, assim. Eu sofri muito com o meu diagnóstico tardio. Eu me senti muito injustiçada porque eu passei uma vida inteira tentando encontrar o que estava de errado comigo e eu não conseguia. E eu estava no processo de terapia há 6 anos já com diferentes psicólogas para então eu conseguir ter esse diagnóstico. E eu me senti muito negligenciada e ao mesmo tempo eu fiquei com muita pena, e não entendam errado, mas eu fiquei com muita pena de mim por tudo que eu tinha vivenciado, todo o bullying, toda a exclusão social, todas as amizades que me trataram mal, todas as situações que as pessoas se aproveitaram de mim em algum nível, de alguma forma. Então, eu sofri muito pelo meu sofrimento que eu tive ao longo da vida. Então, foi um processo bem difícil pra mim e ao mesmo tempo que me deu muito alívio, porque eu não quero me emocionar nesse vídeo, mas me deu uma resposta. Então acho que esse é um dos benefícios
diagnóstico tardio, porque por mais que ele seja tardio, que a gente pudesse ter tido algum tipo de alívio quando era um pouco mais nova, ele mesmo assim dá uma resposta, nem que seja mais tarde, nem que seja um pouco mais velho na vida. Hoje eu tô com 29 anos e uma das perguntas que eu recebi até mesmo no Instagram é o que mudou, né? Porque tive um diagnóstico tardio e o que mudou. E eu vejo que hoje eu consigo me aceitar mais, eu tento me enquadrar um pouco menos nas situações sociais, eu não me forço a situações que eu vejo que elas não vão ser boas pra mim ou que vão me judiar demais. Então, eu tenho problema com situações sociais com muita gente. Então, festa de final de ano de empresa é muito difícil pra mim, mas eu tenho que ir. Então, o que eu faço? Eu me limito um tempo que eu vou estar nesse ambiente, nessa situação. Eu preciso de ir no almoço, que vai ter muita gente. Eu também faço os acordos comigo e não me cobro a performar nessas situações como as pessoas que não são neuroatípicas. Então, eu acho que esse é o principal ganho, e é o principal ganho também de que isso mudou muito a dinâmica da minha relação com meu marido. Quando eu não tô bem, ele sabe como me dar suporte, as dificuldades que eu tenho, ele sabe como lidar. Então a gente passou por um processo de psicoeducação para que isso impactasse menos o nosso relacionamento, e eu sou muito grata por isso a ele. Situações às quais eu preciso de suporte, eu tenho dificuldade de receber fornecedor de serviço em casa. Então, toda vez que a gente precisa disso, eu preciso que ele esteja em casa para dar esse suporte. Eu tenho uma grande dificuldade espacial, então eu não sei distinguir o que é 1 metro de 2 metros, e isso é real. A gente está agora no processo de mudar para nossa casa nova, e ele teve que literalmente desenhar a nossa cozinha com fita crepe para eu entender as coisas que precisavam estar ali, o que ia ficar em cada lugar, porque eu tenho essa dificuldade de visualizar, de criar imagens na minha cabeça do nada. E isso, uma das coisas que acaba me ajudando é a literatura, e curiosamente eu tenho mais facilidade daí com livros mais psicológicos, porque eu preciso usar menos essa imaginação. Então, fantasias são um pouco mais difíceis, distopias também são mais difíceis, porque eu preciso criar todo um universo que eu não tenho na minha cabeça, e isso é extremamente difícil para mim. Uma das dificuldades também que eu tenho é quando a gente sai de carro e eu preciso dar um direcionamento para ele com base no mapa que eu tô vendo. Eu me perco, eu não consigo traduzir em palavras aquilo que está no mapa para ele. Então a gente já tem o suporte de celular no carro, porque me dá tela azul e eu começo a ficar ansiosa, e já teve situações de eu entrar em crise de pânico, eu começo a chorar porque eu simplesmente travo. E essas coisas que acontecem, né, no autismo por conta dessas dificuldades, elas afetam muito a autoestima. Então, quando eu falava pra minha psicóloga que eu não era inteligente, que eu me sentia burra, eram por coisas como essas, que são dificuldades do meu autismo, de como que o autismo ele se manifesta em mim. Então, é muito curioso também, porque eu sei que tem outras pessoas que não vão ter essa dificuldade, e eu tenho ainda o acréscimo que tem as altas habilidades, e é muito difícil você distinguir uma coisa da outra, porque tem alguns comportamentos que são compartilhados entre uma condição e a outra. Ainda nesse tema, eu percebi, né, depois que... É muito engraçado que depois que você recebe o diagnóstico, você começa a olhar para a tua vida com outra visão. Você começa a perceber coisas que você não tinha percebido antes, que eram o autismo se manifestando, e a gente não tem nome para dar para isso. Eu, por exemplo, tenho um tique de esfregar meu pé um no outro, eu faço assim com meus pés, principalmente quando eu tô ansiosa, porque é um comportamento de regulação meu, emocional. Agora eu parei porque eu estou medicada, mas eu começo a coçar a raiz do meu cabelo, que enche de ferida, isso daqui fica horrível. Então a medicação, ela me ajuda um pouco com essa impulsividade do tique nervoso, mas quando eu tô muito ansiosa ou muito estressada, isso acaba acontecendo. A sobrecarga tanto de trabalho quanto emocional acabaram ocasionando no meu burnout. Eu tive um burnout em 2021, foi muito difícil sair dele. E eu acho que tem alguns reflexos de como eu lido com o trabalho desde então, mas o burnout é uma coisa mais recorrente em pessoas autistas, principalmente quando está alinhado ao hiperfoco da pessoa, que ela causa uma sobrecarga. E eu quero falar também sobre hiperfoco. O meu hiperfoco é na literatura e é na leitura. Um dos ganhos do meu diagnóstico foi eu aceitar que isso é um ganho,
porque eu não cresci numa família leitora, eu não cresci entre amigos leitores, e com base em todo o bullying, a repressão social que eu vivenciei, eu sempre achei que ler fosse errado. Eu sempre achei que não estava certo, porque era exatamente por isso que eu era motivo de chacota, motivo de bullying, motivo de ser considerada esquisita. Então, por que que eu ia continuar lendo por isso? Por que que eu ia continuar ali manifestando, né, esse meu hiperfoco? E eu vejo quanto que isso me trouxe tanto sofrimento ao longo dos anos. Durante a pandemia, então, eu acabei retomando um pouco o hábito de leitura e é muito engraçado, porque foi um encontro, assim, eu finalmente me senti sendo eu de novo. E, gente, eu acho que eu vou me emocionar em vários momentos desse vídeo. Então, assim, vamos dar a mão, vai dar certo, eu vou conseguir chegar ao fim dele. Mas parecia que eu tava até então tentando ser uma pessoa que eu não era. E eu não gosto do que eu faço na minha profissão como psicóloga, eu trabalho em RH, nunca gostei de fazer clínica. Hoje eu entendo que é porque eu tenho uma dificuldade de relacionamento com pessoas. E no RH é diferente, as demandas são diferentes. E quando eu encontrei a literatura de novo e passei pelo processo de diagnóstico do autismo, eu me permiti ser essa pessoa, me permiti ser apaixonada por literatura. Foi um resgate de mim mesma e eu acho que esse é um dos principais pontos e foi por isso que eu comecei a criar esse canal, né? Por isso que eu comecei a criar conteúdo, porque eu precisava de um espaço para dar vazão para tudo isso que acontecia dentro de mim e que é o meu hiperfoco e que me movimenta, mas ao mesmo tempo que é aquilo que me dá energia, que me traz motivação, que me conecta com o mundo e com a realidade, porque ele é uma atividade de aterramento, né? Eu consigo tangibilizar a leitura, eu consigo escrever, consigo ter um papel ativo, então eu não fico só no campo das ideias, mas ao mesmo tempo ele é extremamente compulsivo. Então tem momentos que eu passo por compulsão de leitura. No momento eu estou com 11 livros em andamento, eu não estou em um bom momento, porque eu estou com aquela compulsão para começar livros, eu não consigo terminar nenhum, eu não consigo parar de começar outros livros, que é quando meu hiperfoco, ele está em diversas coisas dentro da literatura, dentro deste universo. E o que não é bom, porque daí isso me gera ansiedade, me gera baixa autoestima porque eu não consigo terminar os livros. Então, ao mesmo tempo que o hiperfoco, ele pode ser muito positivo, pode ser muito motivador para a pessoa, para mim especificamente tem situações em que ele passa a ser um estressor e é situações onde eu preciso parar de ler e eu sofro muito parando de ler. Parece que eu não sei mais o que fazer sem fazer isso. E esse é um outro ponto de atenção, que quando a gente tem uma coisa que a gente gosta tanto de fazer como hiperfoco, tudo o restante fica em segundo plano. Então eu preciso sempre estar atenta se eu não estou deixando a minha relação de lado, a minha casa de lado, os meus outros compromissos, minhas outras relações de amizades, se eu não estou priorizando somente ler. Então é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que é extremamente positivo, extremamente gostoso, é assim, realmente apaixonante. Eu adoro ler um livro e me sentir assim, aquela angústia por conta daquilo que eu tô lendo, ou aquela alegria, ou aquele momento assim que as coisas se conectam na minha cabeça e parece que eu vejo estrelas, assim, de tão incrível que aquilo é, parece que eu atingi um outro nível da minha existência. Ele pode ser também um calcanhar de Aquiles e ser aquilo também que vai te derrubar em alguns momentos. Pelo menos essa é a forma com que o meu hiperfoco se manifesta em mim. Voltando então pro meu diagnóstico, né? Eu sou uma autista de nível de suporte 1. Então eu sou uma pessoa que eu preciso que o meu marido resolva as coisas burocráticas pra gente. Eu sou aquela pessoa que quando recebe um prato errado no restaurante não pede pra trocar. Eu sou aquele tipo de pessoa que não entra em conflito nunca, em nenhuma situação, foge disso, e quando tem uma situação que eu vou precisar entrar em conflito, é extremamente angustiante, eu sofro, eu fico de ressaca, que é o que eu chamo de depois ter uma baixa de energia, de querer ficar só de cama, porque eu realmente gasto toda a minha energia. Tem também um aspecto, né, da bateria social, que a gente chama, que é o quanto que a gente tem de energia para gastar em ambientes sociais. A minha é baixíssima.
Então eu escolho muito bem aquilo que eu vou dedicar o meu tempo. E daí eu tento priorizar situações com menos pessoas, né? Então, eu tava até comentando com meu marido que a família dele faz às vezes alguns aniversários, vai um monte de gente, e a gente chegou à conclusão que às vezes é melhor que a gente vá um final de semana antes, um final de semana depois, faça um almoço, sem todos aqueles convidados, mas para que a gente esteja ali, prestigie, mas não necessariamente esteja no meio de todas aquelas pessoas, porque eu fico sem saber como lidar, como reagir. E é muito engraçado porque durante uma época ali da minha faculdade, eu bebia, né? Bebia com o pessoal da faculdade e tudo. E isso me ajudava muito a passar por situações sociais. E hoje eu vejo isso. Na época eu não percebia. Então, de certa forma, eu bebia para conseguir me relacionar com outras pessoas, para conseguir ter trocas, para conseguir ficar na balada até mais tarde com todo mundo, para conseguir ser aceita nessas relações. Eu lembro de muitas vezes eu não querendo ir para essas coisas, mas com medo de que as pessoas se afastassem de mim por eu ter negado, sei lá, o 11º convite que elas tinham me feito. E eu acabava me expondo nessas situações. E esse foi um dos motivos de que eu parei de beber, né? Então não bebo mais, já vai fazer uns 2 anos, por conta tanto do autismo quanto por conta das medicações que eu acabei precisando tomar após o meu diagnóstico e que tem uma interação medicamentosa com álcool que não é boa e que não é recomendado, e que pessoas com autismo e com altas habilidades têm uma maior predisposição também a desenvolver comportamentos de dependência química, seja com medicação mesmo, seja com álcool ou com outras drogas. Então é uma das coisas que eu presto muita atenção, né? Passei a prestar muita atenção por conta disso. E dos processos também de aceitação do diagnóstico é pesquisar muito, estudar muito, ver muito depoimento, muito relato. E, incrivelmente, para autistas adultos tem muito pouco conteúdo ainda, porque normalmente acontece durante a infância, né? Apesar de eu já ter desde sempre comportamentos que são autísticos, porque eu sou autista, na mulher, principalmente quando é um autismo leve, é muito difícil de diagnosticar, porque é entendido como ela é quietinha, ela fica no mundo dela, ela gosta de ficar no espaço dela, é um pouco mais introspectiva. Então tudo isso acaba mascarando aquilo que a pessoa de fato é, que é uma pessoa autista. E a gente tem muita subnotificação porque muitas mulheres são autistas e não sabem. Falando de mascaramento, no autismo tem algo que a gente chama de masking, que é usar uma máscara. Eu não percebia que eu fazia isso, mas depois que eu comecei a sair com meu marido, uma das coisas que ele comentava comigo era que como eu mudava de tom de voz ou de fisionomia, dependendo da pessoa com quem eu conversava. Eu vejo que faço isso principalmente com familiares e tudo, que eu acabo assumindo uma outra feição, realmente um outro tom de voz, e quando ele comentou isso, me senti uma pessoa muito falsa. Nossa, como que eu não consigo ser uma pessoa autêntica, né? Não consigo ser eu mesma. E hoje, né, depois do diagnóstico, eu vejo que isso é, na verdade, muito comum entre autistas e é um mecanismo de sobrevivência. Então eu preciso ser aceita, eu preciso ser entendida, compreendida, e para isso eu faço uma regulação das minhas feições, das minhas emoções, da forma com que eu falo, para que eu me adeque àquele ambiente. Então, principalmente pelo fato de eu ser psicóloga, eu acho que isso acabou contribuindo muito para que eu fizesse isso de forma cada vez mais natural e fazesse com que isso fizesse parte da minha rotina sem eu perceber. Não é algo que eu gosto, eu tento perceber cada vez mais o quanto que eu estou fazendo isso e quando, porque pessoalmente é um sinalizador para mim do quanto que eu estou desconfortável com uma situação. Se ela é desconfortável, eu tento pensar se eu preciso de fato me expor a ela. É um tema que eu sinto que eu ainda tenho dificuldade de falar expressamente com eles, com as pessoas perto de mim. Está sendo um mega exercício fazer esse vídeo aqui para vocês, confesso. Mas eu tenho muitos receios porque as pessoas julgam muito rápido e as pessoas olham pra você, a primeira coisa que elas falam, você não parece autista, mas o que é parecer autista? E só eu sei o sofrimento interno, psíquico, emocional e tantas outras variáveis que eu tenho que justificam, né, e que explicam o autismo, além do laudo que eu tenho, né, além do laudo médico e psiquiátrico de que eu sou autista.
Mas ainda é uma dificuldade, é uma coisa que eu tenho trabalhado. Aqui na internet, nos momentos que eu comentei sobre isso, eu senti que eu fui extremamente aceita, o que acabou incentivando que eu gravasse esse vídeo expressamente. Mas eu vejo também que essa é uma das coisas que contribui para que às vezes eu não utilize tanto os direitos que pessoas autistas têm. E sim, nós temos direitos à fila preferencial, à vaga de estacionamento, e tantas outras coisas, a se aposentar mais cedo, a ter desconto no IPVA e tantas outras coisas que eu recomendo que vocês pesquisem, que se informem, porque é importante. E eu lembro que no começo eu me sentia muito desconfortável em usar uma fila preferencial no mercado, por exemplo, porque eu sentia que eu não era tão deficiente ou que o meu autismo não era tão grave quanto dos outros, porque sim, o autismo ele é considerado uma deficiência não visual, que são as deficiências ocultas. E conversando muito com meu marido, ele me dá muito suporte nesse sentido. Ele me fez refletir o quanto que eu me sinto desconfortável dentro de supermercados, esperando em filas enormes, com pessoas se batendo atrás de mim, com pessoas esbarrando atrás de mim, com cheiros fortes, com luzes fortes, e que optar por uma fila preferencial faz com que eu passe por aquele processo mais rápido, fique menos exposta a coisas que podem me gerar estressores e que fazem com que eu fique mais cansada e performe menos em outros aspectos da minha vida. Então, para mim, esse foi o raciocínio de usufruir dos benefícios, né, dos direitos que os autistas têm e que muitas vezes as pessoas, por exemplo, no mercado, olham com a gente com a cara torta de tipo, nossa, uma pessoa saudável, jovem, o que está fazendo aqui? E por isso que eu fui atrás da minha carteirinha de autismo, eu tenho tudo certinho, para que eu realmente possa utilizar desses direitos, principalmente naqueles momentos em que eu preciso e que as pessoas precisam respeitar também. E esse é um dos motivos do porquê eu vim morar numa cidade pequena. Eu morava em Curitiba, uma cidade grande, que todo mundo acha linda, maravilhosa, mas com um ambiente muito ansiogênico, muito estressor. E uma das coisas que eu percebi no meu processo de psicoterapia é como a minha mente, ela é alta, ela fala alta, ela pensa muitas coisas, e o quanto que isso é angustiante, e estar num ambiente que é estressor, que tem gritaria o dia inteiro, que não tem um silêncio, não tem uma calmaria, isso acaba contribuindo para que eu fique mal, para que eu fique ansiosa, crise de ansiedade, que eu tenha crise de pânico. Então, vir para uma cidade pequena que tem um pouco mais de tranquilidade contribui significativamente para minha saúde mental. Eu senti muita diferença quando a gente se mudou para cá. Eu acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou. E por isso que eu comento, né, que o próximo passo é a gente ir para nossa chácara, porque essa calmaria, esse contato com a natureza, ter esse espaço onde eu consigo de fato pensar, me ajuda muito. E esse é um dos motivos também do porquê que eu acordo tão cedo para ler, porque é um momento em que tá tudo quieto, tá tudo silencioso, tá só o barulhinho da minha mente ali, eu consigo organizar melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos e ter um foco que é totalmente diferente. Ah, e uma das coisas que apareceu também no meu laudo é que eu tenho dificuldade na atenção dividida. Então, a não ser quando é com o meu hiperfoco, é muito fácil eu me perder no que eu estou fazendo. Então, tô trabalhando, meu marido me chama, ou tem alguém falando na casa do lado, ou chega algo na portaria que eu preciso descer. Então, assim, são coisas que realmente me tiram da minha rotina e que acaba contribuindo muito para o meu desequilíbrio. E eu sou uma pessoa que eu preciso de muita rotina. Eu tenho a forma com que a gente faz mercado, então eu passo as coisas na esteira, meu marido embala. Tem o lado da rua que eu ando com ele, então ele sempre tem que estar à minha direita, eu não consigo andar em outro lado que ele esteja porque isso me dá uma confusão mental. Tem os processos que eu uso para cozinhar, tem os processos que eu uso para lavar roupa, para arrumar a casa. Então, pode não parecer para quem está de fora, mas tem tudo muito bem planejado e quando qualquer coisa sai desse planejamento, é muito difícil. Desde coisas assim, amor, vamos sair para ir ao mercado. Se a gente tá no carro, meu marido fala, a gente precisa passar em tal lugar, me deu uma tela azul, meu humor já vai lá para baixo, porque eu não estava programada para fazer aquilo, eu não estava planejada.
E isso acontece, isso é vida real, então nesses momentos que a gente percebe o quanto que o autismo vai impactar, porque é uma coisinha que acontece que o teu humor muda drasticamente e não é uma coisa que eu quero, não é assim, porque, nossa, por que você não me avisou antes? Mas é que a forma da minha cabeça processar as informações, ela é diferente, ela precisa de um certo preparo, ou ela precisa também se preparar para saber que não vai ter uma coisa ali dentro da ordem. Então, saindo de casa, talvez a gente tenha um imprevisto nisso daqui, beleza, eu já estou esperando esse imprevisto. Mas o imprevisto acontecer sem eu estar considerando ele é desestruturante. Uma das coisas que o meu marido deu muita risada quando a gente começou a sair, e isso foi assim antes de eu ter diagnóstico, antes de qualquer dessas coisas, é que eu normalmente, não que eu brigo, gente, mas eu fico extremamente desconfortável com vendedores me abordando em lojas e assim, sabe quando você vai no mercado, querem te oferecer cartão de crédito, sorteio, ou se você vai numa loja, a pessoa fica em cima de você. Nossa, eu passei agora por um processo de compra de óculos e as pessoas ficam sentadas na tua cara, olhando pra você, esperando você decidir, esperando você tomar uma decisão se aquele é o melhor preço, se não é. E eu, numa dessas situações, eu falei pra atendente, moça, você pode me dar um momento pra eu conversar com meu marido? E ela ficou, posso. Daí eu falei, tá, a sós, porque eu queria ter o processo de conversar com ele. E essa intromissão dos outros no meu mundo individual, no meu espaço seguro, também me desestrutura muito, porque eu tenho dificuldade nessas relações, então o intuito é que eu escolha, por exemplo, comprar coisas online, em lojas que eu não preciso de atendente, em ter os serviços que eu preciso de forma mais autônoma possível, para que isso não gere estressores e isso acabe não me impactando tanto. Gente, eu já fui o tipo de pessoa que vai comprar um calçado, não gosta, mas fica com pena da atendente que desceu com 10 pares de calçado e eu acabo comprando um negócio de R$ 500 porque eu não sei dizer não. E isso é um dos comportamentos de pessoas autistas e que não é normal, que não é saudável. E uma das coisas que me ajudou muito, 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 muito mesmo foi me relacionar com outras pessoas autistas. Eu não percebia o quanto que isso era importante, apesar de minha psicóloga ter dito que seria importante, mas só quando eu encontrei pessoas assim, e foi no Clube Etos, por isso que eu sou tão grata ao clube, que eu percebi que, nossa, a nossa cabeça realmente funciona de uma forma diferente. A comunicação é diferente, a transparência na comunicação é diferente. Eu sinto que eu não preciso ficar medindo as palavras e que a pessoa não vai se sentir ofendida e que eu posso ser transparente, eu não preciso ficar fazendo um mascaramento, um masking social, porque há uma relação que é uma transparência e uma abertura muito grande. E também você perceber que outras pessoas têm os mesmos comportamentos que são considerados disfuncionais como os seus, te dá um alívio de pensar de que, poxa, não sou só eu, sabe? Eu não tô tão errada, eu não tô sozinha. Porque é muito, muito, muito solitário. E é um sentimento que eu carreguei durante muitos anos da minha vida. E depois do diagnóstico e o fato de eu ter voltado para a literatura, que foi a primeira vez que essa sensação foi embora, assim, sabe? Mas uma adolescência, uma infância, um início de vida adulto muito solitário, porque você se sente um estranho dentro da tua própria carne, e isso é muito louco e não tem nenhum lugar onde diga isso esteja escrito, mas você se sente um estranho dentro do teu corpo, você se sente um estranho dentro da tua mente, porque você é bombardeado constantemente com informações e com pessoas que estão bem com quem elas são, e você sente que não tá tudo bem ser quem você é, porque não é socialmente aceito, não é legal, porque as pessoas olham pra você e falam que você é uma pessoa estranha, que você é uma pessoa diferente. E você se sente assim, mas por que eu sou assim, né? E isso contribui bastante com o meu relacionamento também, que por mais que meu marido não seja autista, mas ele tem superdotação também, então o nosso jeito de funcionar muitas vezes é similar. E é engraçado que hoje a gente entende que a gente se atraiu um pelo outro por conta dessas condições pré-existentes que ambos tinham, que a gente gostava um no outro. Eram coisas da superdotação ou do autismo, no caso dele, são os comportamentos às vezes estereotipados, às vezes ele achava que eu tava fazendo um charminho pra ele, mas eu só tava sendo autista. Isso é muito engraçado e acho que é por isso que a gente dá tão certo e porque a gente é tão parceiro,
que mudou muito a nossa dinâmica de relacionamento quando a gente descobriu tudo isso. Outra coisa que eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade, isso já foi problema para o meu relacionamento e que hoje a gente consegue lidar com um pouco melhor, é essa dificuldade de ver futuro, de projetar futuro, de sonhar coisas. E eu sempre me achei uma pessoa pouco ambiciosa, uma pessoa que não quer crescer, mas que na verdade é uma dificuldade de visualizar cenários, visualizar futuro, visualizar coisas que se quer ter, porque é muito foco no agora ou no máximo na semana que vem. Então, esse olhar para frente é uma dificuldade que eu tenho e eu já me cobrei demais por querer sonhar mais, por querer desejar mais as coisas. E não é que eu não queira ter coisas na vida, não quer dizer que eu não queira crescer como pessoa, mas eu tenho dificuldade de tangibilizar metas palpáveis que vão amparar os meus sonhos, que eu não sei quais são especificamente, além de querer crescer com o canal, além de querer ampliar o meu repertório como leitora, de continuar crescendo no meu relacionamento com meu marido, de adquirir uma chácara. Mas isso são metas de curto e médio prazo, né? Não são metas de longo prazo, porque daí é onde eu me perco. Uma outra coisa que é interessante pensar é o pensamento arborizado, tá? Que é comum nos autistas, que é aquela coisa de que eu penso em um personagem que vai encadear um outro livro, que vai encadear um país, que vai encadear um momento histórico, que vai encadear com um filósofo, que vai encadear com um tipo de pensamento, que vai para psicologia, que volta para outro personagem. Eu lembro quando saiu a Wikipedia e como eu trabalhava com aquilo e era uma insanidade, porque é um link dentro de um link dentro de um link. Então, se você quer saber como que é um pensamento arborizado, é uma página da Wikipedia que você vai clicando nos links infinitamente, você não sabe onde você começou. E isso dá uma perca de foco muito grande. E isso faz com que a gente fique muito ansioso. Porque uma das coisas que eu vejo que é comum nos autistas é a consciência do quão pouco a gente sabe, o quão pouco a gente tem conhecimento, e o quão burro às vezes a gente é, o quão ignorante a gente é, mesmo que a gente não seja burro ou ignorante. Mas essa certeza da ignorância, ela é muito pesada. E é uma tentativa constante de correr atrás, de tentar saber, e nunca é o suficiente, né? E eu acho que essa é uma das coisas que gera muita angústia também. Bom, acho que é legal comentar também que eu tenho um processo de identificar autistas na literatura. É o porque eu gosto do Diário do Homem Supérfluo, eu acho que ele é um personagem autista, e encontrar esses comportamentos na literatura é muito interessante, porque às vezes traduz como eu me sinto sem, às vezes, eu conseguir saber como expressar isso. Tem um personagem também na Senhoria que eu acho que ele tem também traços autistas, tem alguns outros livros que eu considero, então é um processo de identificação também muito legal, e sabendo agora aquilo que em mim são esses traços, eu consigo identificar na literatura. Eu abri também uma caixinha ali no meu Instagram, bem rápida, tá? Para coletar algumas dúvidas de vocês. Algumas delas eu considero que eu já respondi aqui, mas uma delas é que como o diagnóstico tardio fez diferença para mim em relação à minha infância e à minha adolescência. Eu ainda carrego muita mágoa, muito rancor, e um dos traços do autismo é você ficar remoendo as coisas que aconteceram. Então, eu sei que eu preciso entrar ainda no processo de aceitação com tudo que eu vivenciei, mas ainda é difícil e eu sinto vontade de querer saber disso mais cedo. Não foi o que aconteceu, eu não posso mudar o que aconteceu, mas ao mesmo tempo me ajuda a perceber que eu não estava errada, que eu não era um ET, e que sim, às vezes eu me sinto um ET, mas que eu era uma pessoa normal dentro das minhas condições pré-existentes. E eu fui uma criança muito isolada, eu fui uma criança muito reclusa, teve momentos que eu tive mais amizades, mas o julgamento e o bullying e as condições que as pessoas me submetiam para que eu fosse amiga delas eram muito ruins. Então eu sofri muita violência psicológica,
Eu sofri muitos abusos nessas relações, então eu acho que eu tenho a expectativa que se eu soubesse antes seria melhor. Mas é uma expectativa, né? Não tenho como dizer se eu, como criança ou como adolescente, eu teria lidado melhor com tudo isso, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para olhar para esses mesmos eventos. Vocês perguntaram também qual a maior dificuldade que eu enfrentei para chegar na vida adulta, e com certeza é a solidão e a depressão. Então, a depressão ela vem como um pacote ali em tudo isso, em situações em que eu não achava que eu ia conseguir viver mais um dia, e eu não quero que isso seja gatilho para ninguém, mas o sentimento de deslocamento ele é tão grande que você se desloca de si mesmo. E isso é muito incrível, e não de uma forma positiva, aquilo que a nossa mente pode fazer com a gente. Então, eu não sabia o que estava de errado comigo, eu me sentia extremamente sozinha, eu tinha amizades, mas que eu sempre senti que elas não me compreendiam e que elas não entendiam a profundidade das coisas que eu estava vivenciando e dos problemas que eu estava enfrentando, e que eu também não conseguia verbalizar isso, e que por mais que as pessoas tentassem, algumas pessoas tentassem, não conseguiam me dar o apoio que eu precisava, porque apoio em relação a quê, né? Se você não consegue nem verbalizar, às vezes, o que você está passando. Vocês perguntaram também que como ter um diagnóstico impacta na visão de mundo que eu tenho hoje, e eu acho que eu expliquei isso ao longo do vídeo. Muda muito, eu sinto que eu tenho agora um espaço para ocupar na sociedade, e que tá tudo bem eu ocupar ele com os meus tiques, com os meus transtornos, com as minhas dificuldades, e também com aquilo que eu tenho de bom e com aquilo que eu tenho para contribuir com as pessoas, que no momento é falar sobre literatura, no momento é ser uma boa esposa, ser uma boa parceira e ser uma boa amiga. Sobre o hiperfoco, vocês questionaram se todo mundo tem e se ele pode mudar ao longo da vida. Eu não sei dizer se todo autista tem, porque falar de todo mundo é muita gente, né, gente? Mas é normal ter um hiperfoco. E ele pode sim mudar ao longo da vida. O que eu percebo é que ele muda, por exemplo, dentro da mesma área de destaque. Então, por exemplo, a minha é verbal, então ele pode ir para essa parte de literatura, idiomas, um pouco para a área de desenho, com músicas, com filmes, mas toda essa parte que envolve algum tipo de comunicação. Então ele fica ali em torno dessa área de destaque. O meu marido, por exemplo, ele tem superdotação e a principal área de destaque dele é a parte matemática de raciocínio lógico, que é ótimo, que é exatamente o que ele performa bem no trabalho, é o que ele precisa performar, por isso que ele se destaca tão bem. O hiperfoco não é uma condição somente do autismo, ele tem também nas altas habilidades, superdotação, o TDAH e algumas outras também, alguns outros transtornos. Então ele não é exclusivo do autismo, e é normal a gente ver o autismo com comorbidade, que é quando tem, né, uma doença, um transtorno auxiliar, com ansiedade, depressão, crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, bipolaridade e tantas outras coisas que tem, por sua vez, também alguns tipos de comportamentos estereotipados, que são aquilo que a gente fala, são comportamentos padrão, né, que eles são estereótipos daquele tipo de adoecimento ou transtorno. E como foi o teste para ter o laudo, eu fui atrás de uma neuropsicóloga. Por coincidência, eu estava fazendo psicoterapia com uma neuropsicóloga, e é feito uma série de testes. Então, testes de QI, de raciocínio lógico, de memória, de aprendizagem, de tudo isso que compõe ali a nossa mente. É feita uma série de testes. Eu acho que eu passei umas 6 sessões fazendo testes, fazendo um monte de questionário. E para daí tudo sair uma escala e sair um laudo que vem com as informações, tá? Então, é realmente sentar numa mesa, ficar tentando resolver quebra-cabeça, ficar tentando achar a letrinha no meio de um monte de coisa. Exercitar mesmo, é cansativo, gente, porque realmente usa a mente. E foi esse o processo. E depois, né, para você ter os direitos que eu comentei, você precisa ter um laudo psiquiátrico.
e daí a minha psiquiatra deu o laudo com base no laudo que eu tinha da psicóloga e eu iniciei meu processo de medicação com base no meu laudo do autismo. E vocês questionaram também se tem uma escala, então sim, eu comentei para vocês, isso vai variar com o nível de suporte que a pessoa precisa. O nível de suporte é quanto que ela precisa de outras pessoas acompanhando, dando suporte para que elas consigam fazer determinadas coisas que pessoas ditas como normais ou neurotípicas conseguem fazer sozinhas. E sim, então tem essa escala de 1 a 4, eu sou do nível 1, então é um nível que é considerado mais leve, e por isso que eu consigo trabalhar, estudar, então isso também diferencia. E dentro do nível 1 também tem uma gama de possibilidades, né, de níveis ali. Então vamos pensar que do 0 ao 1 tem um infinito, né? Mas tem também nessa diferenciação que antes tinha o Asperger e tinha o autismo. O Asperger, ele era considerado o autismo mais leve. Então, no novo DSM e a forma com que os Estados Unidos também trabalha, com que eles trabalham, o resto do mundo trabalha, eles fizeram uma generalização para colocar tudo como autismo e não mais como Asperger. Então, antigamente, eu seria classificado como uma pessoa com Asperger e não com autismo. Gente, eu acho que foi isso por hoje, tá? Se vocês quiserem que eu fale sobre algum desses tópicos especificamente, deixem aqui nos comentários. Posso deixar um conteúdo específico. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas meu marido falou também que ele ia ficar bem comprido ou que talvez eu tivesse que fazer em 2 partes. Mas eu quis fazer esse apanhadão aqui pra vocês. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Vou agradecer também, caso vocês tenham assistido esse vídeo até aqui, meu muito obrigada. Não esqueçam de dar um like, de compartilhar, caso vocês tenham algum conhecido que tem autismo ou alguém que está passando por um processo de diagnóstico, porque vai que ajuda alguém. E a gente se vê no próximo vídeo.